Sejam bem-vindos. Para quem não conhece, vocês estão diante, eu também, de duas figuras que eles não sossegam, não conseguem ficar em casa, a não ser agora na quarentena. A gente está obediente na quarentena. Gostam de gente, gostam de conversar com gente diferente, gostam de entender diferentes realidades. E hoje eles vão trazer mais um bloco aí de 4 motivações que eles coletaram, né, identificaram na viagem que eles fizeram ao redor do planeta. Melhor eles falarem sobre isso, que eles falam com propriedade. Eu falo como um admirador. Então, sejam bem-vindos. Loar, Dan, sempre a satisfação tê-los aqui, agora nas segundas-feiras, né? Nesse encontro que sempre produz coisas interessantes. Bom, eu acho que eu gostaria de começar hoje com um cumprimento indígena, que é o arro. Arro, pessoal! Ontem foi dia do índio. E para mim, essa conexão de bem hoje, que a gente vai falar sobre a natureza, o dia anterior ter sido o dia do índio, para mim isso faz muito sentido mesmo. Então não tinha maneira melhor da gente entrar do que falando, né, um cumprimento indígena, que é o arro, já para trazer para todo mundo um pouco do ambiente, da atmosfera que hoje a gente vai tocar nessa live, né, Dan? Arro, pessoal, muito obrigada a cada um que está entrando. Vocês são muito lindos. Arro, Adriano. E vamos adiante. Dri, a gente preparou uma surpresa para a nossa live hoje. Ai, que delícia! Foi muito curioso, porque... O que vocês vão aprontar? A primeira palestra que a gente deu no Brasil, depois que a gente voltou da Volta ao Mundo, eu nunca achei que a gente fosse dar palestra na vida, nem me via como palestrante antes, nem nada. Foi num lugar muito legal que chama Impact Hub, que é um escritório global, né, como se fosse um coworking, que é muito interessante. A gente foi num ciclo de palestras que eles estavam fazendo e a gente foi falar sobre a nossa viagem e no meio da nossa palestra a gente trouxe uma carta de um chefe indígena chamado Seattle, que ele, em 1854, ele escreveu para o presidente, né, na época dos Estados Unidos, que estava com a intenção de comprar o território dessa tribo indígena. Então ele faz um manifesto que ele fala para esse presidente que ele vai medir se ele vai comprar ou não e por que ele vai fazer isso. Esse manifesto é longo, a gente extraiu esse manifesto do Poder do Mito, na época do Campbell, e como ele é longo, a gente editou ele, transformou ele num menorzinho sem pular as partes principais. A gente gostaria muito de fazer essa abertura trazendo esse manifesto indígena. E eu já quero fazer uma pergunta para todo mundo. Se vocês, antes da gente ler, se vocês que entraram, se vocês acreditam que o coronavírus, ou de alguma maneira essa vida que nós estamos vivendo agora, possa ser uma resposta da natureza do modo de vida que a gente vinha levando antes. Então, quem acha que a gente está parado em quarentena, que o coronavírus pode ser uma resposta, de repente, de um equilíbrio na natureza, por favor, escreve por quê. Enquanto isso, a gente vai fazendo, então, essa leitura desse manifesto indígena, Arro. Ontem foi dia do índio e a gente vai honrar com os nossos queridos, que às vezes não, né, nunca são muito bem valorizados, mas eu e o Danilo valorizamos muito toda a comunidade indígena de todos os povos e países. Bom, vamos lá. E a carta diz assim, olha: cada pedaço dessa terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra na floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados na memória e experiência de meu povo. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o grande chefe em Washington, manda dizer que deseja comprar a nossa terra, pede muito de nós. Vamos considerar a sua oferta, mas isso não será fácil. Se lhes vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada. E devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz dos meus ancestrais. Os rios são nossos irmãos. Saciam a nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhes vendermos nossa terra,
Vocês devem lembrar e ensinar a seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também. Sabemos que o homem branco não compreende os nossos costumes. Uma porção de terra para ele tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra aquilo que necessita. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga. E quando ele a conquista, prossegue o seu caminho. Trata sua mãe a terra, o seu irmão o céu, como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas. Seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. E o que resta da vida do homem, que não pode ouvir o choro solitário de uma ave ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite? E olha, gente, que impressionante que ele vai falar agora. O ar é precioso para o homem vermelho, que são os indígenas, pois todas as coisas compartilham do mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem. Todos compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira. Mas se vendermos nossa terra, devem lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar compartilha o seu espírito com toda a vida que mantém. Vamos meditar sobre sua oferta de comprar a nossa terra. Se decidirmos aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve tratar os animais dessa terra como seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo qualquer outra forma de agir. Vi milhares de búfalos apodrecendo na planície, abandonados pelo homem branco. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais fossem o homem, morreria de uma grande solidão. Se todos os animais se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito. Pois o que ocorre com os animais, breve acontece com o homem. Há uma ligação em tudo. Tá acabando, pessoal. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo, a seus pés, é cinza de nossos avós. Para que respeitem a terra. Digam a seus filhos que ela foi enriquecida com nossas vidas e a vida do nosso povo. Ensine às suas crianças que a terra é nossa mãe. Tudo que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Isso sabemos. A terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Isso já sabemos. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um dos seus fios. Tudo que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Olha só. Arro. Olha só, e a Melissa... Vocês gostaram, gente? O pessoal já reagindo ao texto, né, que a Luá leu aí para a gente. A Melissa mandando uma mensagem, sim, em resposta ao nosso descaso com a natureza, nossos maltratos no geral. Ah, não, é aquela pergunta que você fez no início, né? Antes de começar a ler o texto. Obrigado, Melissa. Chegando mais gente, ó. Moreira, Aline. Danilo Martins. Ananda. Me ajuda aí, Dan. Danilo Martins, um grande amigo aí nosso. Parceiro do Walk and Talk durante muito tempo. Jornalista. Ah, é? Renato, Gleninho, seja bem-vindo, Gleninho. Enfim, pessoal chegando, Camila, Garagem com a Minoria. Ô, Léo, grande abraço, Léo. Vamos só falar para o pessoal que entrou agora que a gente acabou de ler um manifesto indígena que faz muito sentido, que foi escrito em 1854 por um chefe, aliás, da região onde hoje virou Washington. Então, olha que estranho, esse manifesto indígena de proteção à natureza, à terra, que era um chamamento a que somos todos conectados, virou depois a sede do governo americano, que é a sede do consumismo global. É muito estranho isso, você não acha, Distraído? Você não acha, pessoal? Vocês não acham isso? Tem alguma coisa de estranho nisso, né, Danilo? E a gente hoje trouxe, então, na verdade que a gente anunciou 4 temas, mas pela densidade do que eu acho que a gente veio falar hoje, talvez seja uma das lives que a gente considera mais importantes, talvez a gente não consiga falar de um dos temas. Então, se acontecer que a gente não consiga ir até o fim, a gente vai deixar a fé para a próxima live, a gente vai depois reposicionar. E hoje a gente vai falar, então, de natureza, ancestralidade e caos. E o que parece que não faz sentido algum, faz muito sentido. E a gente começa mostrando a primeira foto. Fala um pouquinho dela, Dan. Então, vamos lá. Acho que vocês devem estar conseguindo ver aí. É uma foto tirada por curiosidade nos Estados Unidos, mas ali na região de Miami, numa praia. Tem uma criança ali ao fundo e uma revoada aí de
de pássaros. E essa foto a gente escolheu para representar a motivação natureza, que a gente, que para quem não sabe, fez parte de uma exposição que rodou 4 meses no ano passado, várias estações do metrô de São Paulo, né? E a gente trouxe aqui para Piri para montar uma exposição por aqui também, tá? Então essa foi a foto que simbolizou a natureza. E tem uma mensagem, por acaso já tem uma mensagem sobre natureza da Amanda, falando, mas tem a ver com o texto, né? Acho que sim, é uma consequência negativa da péssima relação do homem com a natureza. Então, a gente fez uma pergunta para quem entrou agora, se alguém acha que, Isso. de alguma forma, o coronavírus, isso que a gente está vivendo, tem a ver com algum tipo de resposta dada pela natureza para nós, seres humanos, que somos considerados por muitos, hoje em dia, o grande vírus da Terra, né? Então, se vocês acham, quem acha vai dizendo aí, e a gente vai vendo se a gente chega a uma resposta sobre isso. Mas, e quem quiser clicar no coraçãozinho, se cada um clicar uma vez no coraçãozinho, aí que nós vamos criar uma rede de troca aqui ainda mais forte. Mas vamos lá, fiquem à vontade. Ó, o pessoal já respondendo. Obrigado, gente. Obrigado pelos corações. É sempre bom ver coração colorido subindo. Então, a gente vai seguir trazendo um pouco da natureza. Para quem é a primeira live que assiste, a gente está tentando criar um campo de positividade, um campo de amorosidade através dessas lives, um campo de confiança para que a gente possa seguir isso. A gente escolheu segunda-feira para isso, para que a gente possa seguir mais firmes na quarentena, né? Trazendo a segunda-feira como esse ponto de reflexão. Então, vamos lá. Acho que os índios estavam certos quando eles disseram que a gente, de alguma maneira, né, rompeu com a natureza, o que a gente não observava, que a natureza e nós somos a mesma coisa. Você não acha, Danilo? Como é que está isso na sua cabeça? Infelizmente, a gente criou uma noção de separatividade pelo simples fato da gente se achar superior, né? De alguma forma, a gente ter um poder criador diferente aí de outros seres vivos e a gente se desconectou. Em nome disso, a gente achou que a gente poderia utilizar a natureza ao nosso bel prazer como algo que a gente simplesmente retira e não tem uma relação, né, de troca. Mas na vida, a gente sabe que não tem nada que a gente possa simplesmente traçar uma relação unilateral. Vai acontecer um desbalanço, não tem jeito, não precisa, né, ser só em relação à natureza. Qualquer relação desequilibrada gera consequências graves para a gente, né? Então a natureza é mais um exemplo e talvez o mais forte deles, né? Porque hoje em dia tem vários estudos, a gente vai trazer até algumas referências aqui de como a natureza como um todo e o planeta é um ser vivo, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente é só uma parte, uma peça desse quebra-cabeça. Aconteceu uma coisa muito curiosa, porque a gente já tinha definido o tema dessa semana quando a gente viu uma live proposta pelo Marcelo Gleiser, que é um físico, junto com o Ailton Krenak, que é um indígena, e os dois debateram muito sobre esse poder da natureza, esse desbalanço da natureza, né? E aconteceu essa live, se não me engano, esse final de semana, foi muito interessante. Eu assisti e acabei anotando uma frase do Ailton, né, que então é um indígena, que ele fala assim, pessoal, olha só, essa civilização está comendo a terra para fazer brinquedos. Nós somos o brinquedo mais inútil e a terra pode desligar a gente. Quem acha que a Terra pode nos desligar, clica aí, faz o seu comentário, porque para mim bateu isso muito profundo. A gente come para fazer todos os nossos brinquedinhos, o carro, a casa, o relógio, todas as coisas que a gente, né, consome tanto, e conforme isso vai acontecendo, a gente vai desbalanceando a Terra e a gente vai virando esse brinquedo mais inútil. Você acha isso também, ou distraído? Nossa, para mim uma das explicações, até em relação ao que o Dan estava falando, né, sobre como a gente desconectou, uma das maneiras mais fortes de perceber isso é a gente imaginar o que existe entre nós e isso que a gente chama de natureza hoje, a quantidade de coisas que nós colocamos, né, entre nós e fomos nós que colocamos, e isso que a gente chama de natureza. Então, eu estou falando desde, lógico, né, começa pelo vestuário, mas aí é aquilo que você falou, vai para o carro, aí a gente mora em azulejo, né? Muitas pessoas, não é mais meu caso, mas já morei, vamos para as alturas, porque a gente vai concentrando, enfim. De repente, quando a gente vê, existem crianças no Brasil, já em outros países isso é até mais forte, né? Que nunca pisaram na terra. Ou se pisaram, foi no parquinho e é numa grama, né? Que já é uma área que sofreu interferência do homem, né?
Então, essa desconexão ela é evidente, ela é muito forte e as consequências dela mais ainda, né? E eu acho que essa desconexão ela é uma coisa meio proposital para justificar exatamente o que a gente faz com a natureza. Porque a gente vai ver depois no capítulo de ancestralidade que as culturas antigas tinham total conexão com a natureza. A natureza fazia parte integrante da vida dessas comunidades, né? Mas no momento em que a gente começa a destruir a natureza, tirar os minérios, cortar as árvores, poluir os rios, a gente precisa de uma justificativa muito grande para fazer tudo isso. Então, a gente desconecta o ser humano da natureza. Lá para trás, a gente fala, não, a natureza é uma coisa, o ser humano é outra. A gente rompe com essa ligação fina que tem, invisível, mas muito potente, para poder justificar tudo aquilo que a gente começou a fazer e dar de prejuízo para a natureza. Porque daí você não se sente culpado. Você fala, ela não sou eu. Então, eu posso extrair aquilo que eu quiser, né? Exatamente. E acho que a gente fez isso durante muito tempo. Então, o homem contemporâneo é fruto dessa mudança, né? Desculpa, Adriano. Desculpa. Não, porque senão fica a sensação de que o planeta ele existe para atender a nossa espécie apenas, né? Sim, a razão de ser da Terra é atender os nossos desejos, nossas necessidades ilimitadas. Isso que é outra coisa que é impressionante também, né? Nenhuma outra espécie surgiu e nem chegou perto, né, da nossa voracidade em relação a isso. E eu quero já perguntar também de novo agora, uma segunda pergunta para provocar vocês. Se vocês acham que nós, enquanto seres humanos, somos de fato conectados, se a gente está realmente relacionado com a natureza, se ela somos nós e nós somos ela, quem acredita nisso? Vai escrevendo aí para a gente, colocando coraçãozinho, e a gente vai também aqui avançando. Bom, o pessoal mandando mensagem para vocês, o Irá falando, oba, segunda com essa dupla, Betânia chegando, Tamara, Mauro, Giote, seja bem-vindo, G. Trevisan, seja bem-vindo, Fábio, enfim, um monte de gente chegando. Vamos seguir aí. Estamos com Luá e Dan, com mais 4 motivações na série sobre motivação em tempos de quarentena. E hoje nós vamos falar de natureza, caos, ancestralidade e se der tempo de fé. Vamos lá, Luá, por favor. Bom, a gente tem um momento muito marcante, né, na história recente de nós humanos, quando a gente começa a ter de novo um vislumbre de cuidado com a Terra e dessa interconexão. E foi uma coisa super simples, não tão simples assim, mas isso começou a acontecer por conta de uma foto. Quando os astronautas conseguiram fotografar a Terra, a nossa Gea, em colorido, inclusive, e trouxeram, né, para uma publicação, o ser humano ele ficou muito extasiado. Era a primeira vez que a gente via uma foto completa da nossa Terra e dos limites que envolvem essa bolotinha que a gente vive. E o quanto ela era linda, azul, verde, né? Tão interconectada, mas tão finita. Todo mundo vivendo dentro de uma bolinha. E isso começou a trazer um sentimento muito diferente no homem moderno, mais contemporâneo, a partir desse sentimento de rompimento com a natureza que vinha de muitos anos, né? E a gente começa a olhar, nossa, como a Terra é pequenininha, como ela é finito, né? Tem finitude, então acho que a gente precisa cuidar melhor dela. E o sentimento de ecologia, de sustentabilidade, de várias outras coisas que nós fomos experimentando depois, muitos desses nasceram a partir dessa foto que foi impressa. Essa foto foi tirada em 1968. Isso trouxe um novo campo de investigação para a gente. E essa surpresa fez uma grande movimentação, né, no nosso planetinha. Mas, mesmo assim... Nossa espacial completamente, né? Nós que não tínhamos, né, noção do que é ver o que até então era o mundo para a gente, né? A gente vê esse mundo tão pequeno e tão distante, de longe, né? Você imagina a gente poder olhar pela primeira vez? Antes só eram esboços, desenhos, ninguém nunca tinha visto a Terra vista de fora. E os astronautas também acharam aquilo de um jeito, foi tão magnífico, foi um assombro tão grande, que o que eles sentiram, eu acho que todo mundo depois acabou sentindo. Mas hoje em dia, eu acho que esse sentimento ele já teve seu ápice, foi desacelerando de novo, e eu acho que antes do coronavírus, a gente estava de novo entrando num caos, nesse rompimento, nesse distanciamento, vários movimentos ecológicos por um lado, mas a gente na prática vivenciando isso muito pouco, né? E aí acho que o Dan vai trazer aqui um gráfico que a gente às vezes mostra em palestras também, né? Um desenho,
que mostra bem a relação do homem, né, com a natureza, né? Aqui, eu acho que é o que a maioria dos humanos acha, né? A estrutura que nós sentimos, que nós estamos na ponta da pirâmide, que chama ego, né? Estamos acima de todas as espécies que existem aqui. O homem, ele é o centro de tudo, é tudo feito para nós e por nós. E aqui um pensamento que depois começou a crescer, um pensamento mais eco, mais ecológico mesmo, que coloca o homem que está aqui no centro, né? Que ele é parte desse todo, faz parte dessa natureza, né, Dan? Conta um pouquinho mais sobre isso. Essa imagem a gente trouxe na primeira palestra que a gente fez depois da volta ao mundo, que foi muito marcante. A gente, por ter dado a volta ao mundo, né, a gente criou uma visão de mundo, né, passando por diversas culturas e tudo mais, e vendo também como que o meio ambiente estava sendo tratado, né? E essa imagem é super representativa, porque a gente está realmente no antropocentrismo, né? O homem é o centro de tudo, é uma era que a gente está vivendo e que ela é triste, porque a gente não é tão importante assim, né? A gente tem que ser parte do todo. E a migração para o eco, né? Do ego para o eco, é simplesmente isso, é simplesmente baixar um pouquinho nossa bola, sabe? Entender que a gente aqui é parte de algo, e acho que essa humildade que a gente tem que ter diante de um organismo tão inteligente que é o nosso planeta, é inteligente ser humilde, eu acho, sabe? Em relação a isso. Eu acho que a gente está muito tempo nesse movimento que a gente se sentiu no topo da pirâmide. Eu até chamo de antropo-egocentrismo. Já até escrevi uma matéria sobre isso. Depois eu posso compartilhar com vocês. Porque é um ego muito grande mesmo a gente achar que todo o resto, a gente é melhor do que todo o resto. Então acho que agora a gente está num momento de revisão com essa quarentena e espero que a gente saia dela com esse sentimento de que nós somos mais um dos participantes desse sistema. E não os mais importantes e os únicos para que tudo precisa girar em função da gente. Vocês também acham isso, gente? Vão participando. Distraído, você quer ler alguns comentários aí já que apareceram? Tá chegando aqui, ó, a Dani não está conseguindo acompanhar. Tá, a Dani tá dizendo, eu acho que esse vírus foi fabricado intuito de causar o caos, uma nova ordem. O Léo Mela mandando, também acenando. Seja bem-vindo, Léo. Meixu, Zazá aí, Maza Gomes, Navarro, enfim, pessoal chegando. Quem chegou agora, gente, depois tem a reprise na íntegra. Fica 24 horas nos stories. Nós estamos aqui conversando com o Luá Galvão e o Danilo Espanha, com as 4 motivações que eles trouxeram hoje, que eles recolheram aí na viagem ao redor do planeta. Fiquem à vontade. Então, vamos voltar aqui de novo para o cenário antes da quarentena, né? Antes de tudo isso acontecer, do coronavírus começar a rodar o mundo. Eu e o Dan, a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem muito legal, gente, de 50 dias, entre novembro, dezembro e um pedaço de janeiro, na Ásia. E a gente acabou voltando para um destino que a gente já tinha ido outras vezes, um dos destinos que a gente passou, que foi a Tailândia, né? E na Tailândia, a gente percebeu de um jeito muito claro, pessoal, esse caos que estava acontecendo, algo que não era muito natural da relação do homem com a natureza, e foi muito triste reparar. Primeira coisa que a gente percebeu, um dia a gente estava num lugar lindo, de costa, né, de litoral na Tailândia, a gente tinha chegado à noite, no dia seguinte a gente sai para ver onde nós estávamos, e quando a gente chega na praia, Adriano do céu, pessoal, eu nunca vi na minha vida tanto lixo trazido pelo mar, chegando numa praia, como o que eu vi naquele dia. Era tanto, mas era tanto lixo, eram tantas caixas, tapetes, limpadores de privada, tênis, chupeta, tudo, todas as embalagens de todos os produtos, desde café, era no sul? manteiga. Não, foi na Tailândia, foi a gente, em Koh Phangan. Mas no sul da Tailândia? No sul da Tailândia. Em Koh Phangan, E aí provavelmente são das ilhas, então. Provavelmente são daquelas ilhas que são muito... né? Aliás, eles até chegaram a fechar, porque estava causando... O turismo estava causando um impacto muito maior do que se imaginava. E eles ficaram um tempo, né, com elas fechadas. E isso acaba uma hora chegando em algum lugar, né? Chegou na praia, pelo que vocês estão falando. Então, o lixo ele vinha de fora, pelo mar, num volume impressionante. Eu e o Dan, a gente começou a coletar o lixo, a gente juntou mais de 20 sacos, cada um de lixo, mas quanto mais a gente fazia, mais a gente chegava à conclusão que aquilo era um trabalho hercúleo, que não dava. Eu parei, sentei, chorei, de verdade, fiquei meia hora chorando
eu não estava acreditando no que eu estava vendo na minha terra, no meu mundo, porque não é que eu não sou tailandesa, eu sou também, eu também tenho, é o meu pedaço de mundo ali também. E fiquei imaginando, né, o quanto esse lixo, que ele às vezes é feito num outro lugar, ele navega, cruza o oceano e vai parar. Então, qual a responsabilidade que a gente tem hoje em dia no nosso consumo, né? Foi muito triste isso que aconteceu. A gente viu vários outros lugares com quantidades imensas de lixo, paraísos sendo detonados, animais sendo detonados, e a gente, enquanto humano, não dá vazão, porque conforme a gente ia limpando, as ondas iam trazendo mais. E uma outra coisa que a gente percebeu, então, assim, olha, super desconexão do homem com a natureza, com uma prova viva dessa quantidade de lixo. Outra coisa que a gente percebeu que foi, assim, foi uma percepção muito difícil para a gente, é que as pessoas também estão muito desconectadas de si mesmas. A gente foi para lugares maravilhosos e a gente percebeu quanto as pessoas não estavam curtindo nada dos lugares. Elas estavam curtindo os lugares através dos seus aparelhos celulares, gente. Então, vai ver um pôr do sol, a pessoa não se conecta com o sol. Ela vê através daquela tela, está gravando uma live, contando para alguém e não está sentindo nada. Ela não se conecta com o coração a nada. A experiência é toda através de uma ferramenta tecnológica que é quase que ela não é verdadeira. É, mas não é. Sim. Então, onde é que está a conexão verdadeira nossa com as culturas locais, com a natureza que os locais nos oferecem, né? E as pessoas não estão abertas para a conexão humana. Tá todo mundo no seu mundinho, no seu celular, conversando com os seus amigos, com a sua tribo, com o seu gueto. Então, a gente via que as pessoas se cruzavam, não se olhavam e tal, e a gente falou, nossa, se o Walk and Talk, nossa viagem volta ao mundo, fosse feita não em 2011 a 2013, mas em 2020, a gente teria trazido muito menos retorno, muito menos experiências, a gente teria tido um resultado muito inferior ao que a gente teve há 10 anos atrás. Foram só 10 anos e as pessoas, elas se tornaram pessoas que não se conectam. Mais difícil, né? Estabelecer uma conexão. É impressionante, assim. E agora nós nos vemos obrigados por um vírus a só nos comunicarmos usando esse recurso, né? E tínhamos, né, a opção de sermos menos dependentes antes e por algum motivo a gente já se deixava levar e desconectar, como vocês disseram. Tem mais uma mensagem aqui, Mauro Cruz. Obrigado, Mauro. Um abraço. Bom saber que você está aqui. A grande maioria das culturas humanas consideram a Terra um bem coletivo. Betânia concordando, Moreira, Cacá, enfim. Podem seguir aí, gente. Que lindo! O vírus veio para nos reconectar. Olha que lindo. O Nando falou aqui. O Nando, porque é reconectar para fora, mas é reconectar para dentro também. Sim. É tudo. E é reconectar com o outro também. E a gente poder experienciar a vida, a terra, a natureza e o outro em estado de presença e de atenção. E aí aconteceu um fenômeno muito legal em São Paulo. Quem é de São Paulo aí, põe um coraçãozinho aí. O que aconteceu semana passada, Dan? Que foi inacreditável que a quarentena trouxe pra gente. A gente começou a ver umas fotos de pôr do sol e aí eram tantas, de repente, no celular passando, no Instagram, tantas. Eu mostrei para a Luá, falei, Luá, olha isso, meu, que animal, tá todo mundo conectado. A Luá falou, será que foi algum chamado que fizeram para, sei lá, para justamente hoje postar uma foto do pôr do sol, mas foi uma coisa super voluntária, uma coisa que realmente as pessoas ali, acho que da janela, principalmente das grandes cidades, que estão um pouco mais desconectadas na natureza, não por opção, mas porque estão numa condição ali que fica mais difícil. O céu é uma Ou às vezes, como São Paulo, dependendo do dia, a própria poluição te impede de saber que existe sol, né? Sim, foi incrível. E acho que o céu, nesse dia, ele simbolizou um contato com a natureza, sabe? Ele deu um presente para todos. Ele entrou em todas as casas, onde o pessoal via um pedacinho do céu, pôde, acho que, sentir um pouquinho dos espetáculos que a natureza dá e que a gente simplesmente não se atém, né? Então, tem jeitos da gente trazer a natureza para dentro da nossa vida, seja uma plantinha que a gente tem dentro de casa, sabe? Que você tem que regar, que você tem que cuidar, que você tem que pôr numa posição certa para pegar uma quantidade de luz certa. É incrível como o aprendizado que a gente tem a partir dessa relação pode melhorar nossas vidas, pode trazer inúmeros insights, porque tudo que acontece com a gente existe uma analogia com a natureza, né? Nosso estado de espírito pode ser descrito por um temporal, pode ser descrito por uma brisa calma,
pode ser descrito de diversas formas, né? A gente tem a força de determinados animais, a passividade de outros, né? Forte como um tigre, um leão, ou, né, devagar como uma preguiça, uma lesma, uma tartaruga. Então, a natureza, assim, nós são reflexos, estão na nossa cara. Se a gente parar e observar, a gente pode aprender muito. E está sendo interessante que muitas pessoas estão observando a natureza, biólogos, e se associando, por exemplo, a arquitetos, né? Porque a biologia é um exemplo de como construir, né? Tantas as estruturas dos corpos dos animais ou das plantas, pode ser usado tudo isso em arquitetura. E hoje em dia as pessoas estão conseguindo unir essas coisas, que é muito, muito interessante. Então temos que abrir os olhos, porque ela não cansa de nos ensinar. Ficam falando, estão me forçando a confessar uma travessura que eu fiz esses dias, que eu adoro, mas eu não queria falar, porque senão pode, às vezes, estimular alguém que depois vai ficar gripado. O quê? Choveu esses dias, eu não resisti. Eu fui lá para fora e fiquei... Aliás, está chovendo agora. Fiquei lá fora, era de tarde, fui lá, estava quente e tal, mas eu não resisti e tomei um banho de chuva, que é uma das coisas mais assim, é difícil uma experiência mais interessante do que um banho de chuva. Interessante, então, né? Tão acessível, né? Lógico, nos lugares que chove. Tem uma outra coisa que a gente também gostaria de trazer para a reflexão de todo mundo, né? E a gente está perguntando desde o começo, quem entrou agora, se vocês acreditam que nós somos totalmente, enquanto seres humanos indivíduos, conectados com a natureza. Então, quem acha que tem pensamento, compartilha que a gente já vai ler. Mas nós, né? Nós e o Adriano estamos em Pirenópolis, né? A gente acabou passando a nossa quarentena aqui. Eu e o Dan, a gente divide bastante Pirenópolis com São Paulo. O Adriano está morando aqui já faz bastante tempo também, né, Dri? Somos todos viajantes, o Dri também fez a volta ao mundo de bicicleta. E acabamos ficando em Pirenópolis, que para nós foi assim um acalento no coração. E eu conto para vocês por quê e qual foi um grande aprendizado que a gente teve nessas 6 semanas já de confinamento. Quando a gente abre a janela, a gente tem uma visão muito de várias árvores, né, do cerrado, tem muitos animais, né, tucanos, pássaros de todas as espécies que chegam próximos da gente, as formigas passando, um pôr do sol lindo, as nuvens do céu, a gente tem rios na cidade, cachoeiras e tudo mais. E a gente começou a estar muito perto da natureza, né? E conforme eu fui observando, dando mais atenção, ficando mais em relação de conexão com a natureza, mais eu fui enchendo o meu coração de energia até e de esperança para enfrentar essa crise. Porque a gente olha para a natureza, ela está viva. Ela está pulsante, ela está ordenada. Ela está bem viva agora, viu? Ela está mais... muito viva. Mais viva do que nunca. Ela está mais viva do que nunca. E aí você fala, meu Deus, somos só nós. E ela está aqui dando uma lição de que ela continua viva para a gente ter esperança no futuro, que está tudo indo. É algum aprendizado, mas as coisas vão melhorar. Então aí eu tenho uma reflexão para... Tem bastante gente que conhece a gente de São Paulo ou de Brasília, grandes cidades, Goiânia, seja onde for, tem amigos de vários cantos aqui. Quem está confinado dentro de apartamentos, a gente tem uma dica para vocês, gente. Para vocês começarem a usar a criatividade para ver como é que você leva a natureza para dentro da sua casa. O Dan falou de cuidar de planta, hoje em dia tem muita gente com planta dentro de casa. Mas é desde escutar sons da natureza, assistir documentários que envolvam a natureza. Tem vários canais que são especializados nisso. Fazer meditações que tenham como pano de fundo nessa viagem com a natureza, né? Você ouvindo esses sons. Como é que você consegue, você pegando um pouco de sol, ou numa varanda, ou colocando a cabeça para fora da janela, o sol ele dá uma energizada absurda, ou ver as nuvens passando, sentir um vento. Então, como é que você consegue, dentro do lugar que você está confinado, trazer a natureza como um instrumento de energia, de inspiração, e como para mim, sabe, de dar aquela, meu Deus, tá tudo certo e a gente vai seguir adiante, sabe? Então, é muito importante todo mundo tentar fazer uma conexão com a natureza, porque ela vai ajudar muito nesse momento. Vocês acham também, pessoal? Quem tiver dicas, conta pra gente. Ó, pessoal, a Júlia mandando mensagem, somos todos um, sabemos disso ou não? Essa dupla do sorriso lindo, a Make, eu acho que Make mandando, a Fernanda mandando, que live linda, a Aline, Betânia, o Mauro, a vida na Terra é um milagre. É um milagre. Mauro mandando mensagens, Nando, o Nando, filho da Terra, seja bem-vindo. É outro ciclo viajante aí. Mas vamos seguir que nós temos mais motivos para nos motivarmos.
Bom, a gente tem algumas informações aqui legais para passar. Vocês acreditam que nós sejamos todos irmãos ou não? Adriano, você acha que você é meu irmão? Eu Adri não Fonseca, que acabou de entrar. Você acha que você é minha irmã, Adri? primo, eu tenho certeza, eu já falei isso aqui. Primo, eu tenho certeza. Não só de vocês dois, como de todas as pessoas que estão acompanhando, até aquelas que eu não conheço. Aliás, tem uma prima minha acompanhando. Então, além dela, somos primos. Isso para mim é muito resolvido. Irmãos faz todo sentido, que você consegue, a partir da ideia que vem da biologia de que somos todos primos, aí sim você consegue ir para essa ideia que vocês estão trazendo, né, de sermos irmãos. Irmãos como? A gente tem uma ligação biológica, mas dá para ir além disso, né? E aí chegar nessa ideia de que somos todos irmãos, sim. Faz todo sentido. Por quê? Por a ideia de irmandade primária, né? O que eu modifico no mundo, né, nas pessoas, né, isso retorna para mim de algum modo, né? E essa relação, a gente está falando aqui, quando você estava falando, eu estava pensando nisso. A gente fala da natureza, né? A gente mesmo, o tempo todo, da natureza, né? Nós estamos falando de nós quando nós falamos da natureza, né? A gente desconectou tanto que acreditamos na ideia de que é alguma coisa lá fora, né? Por isso que a minha maneira de me distrair aqui nesse confinamento quando chove, mas não recomendo para ninguém, eu não sei como é que está você. Recomenda sim. É tomar meu banho de chuva. Mas olha, a gente vai trazer agora um dado um pouco mais científico que a gente vai tomar emprestado do Marcelo Glazer, da live que ele fez também com esse tema natureza. A gente já tinha escolhido o nosso tema quando eles fizeram. Qual é? O Danilo adora falar sobre timeline, história. Eu acho que depende... Por que a gente é? Não, depende de como a gente olha para as coisas, né? A gente realmente muda a nossa opinião. Então, se a gente pensa na história do planeta, aí, que tem uns 4 bilhões e meio de anos, e quando há uns 3 bilhões de anos atrás, mais ou menos, surgiu a primeira bactéria, que foi o primeiro, né, ser ali unicelular, que dali foi se multiplicando e chegou ao ponto de hoje a gente tá aqui, né? Se a gente surge de um mesmo ponto ali inicial, de uma pequena manifestação de vida que vai se multiplicando, se dividindo, evoluindo, seja como for, e a gente chega a estar aqui, né? A gente tem essa super conexão mesmo, né? O ser humano tá no planeta há 200 mil anos, assim, desde as primeiras espécies. E se pegar dos 4 bilhões e meio que a Terra surgiu aos 200 mil anos que o homem está aqui, a gente está nos últimos segundos, fração de segundo das 24 horas, se fosse um dia, né? Esse período todo. Então é uma loucura, assim, a gente pensar. Então, tem uma analogia que se fosse uma linha, se você abrir os braços, né, é a história do planeta. A história do homem na Terra é a ponta da unha, em termos temporais. E nós temos uma conexão que viemos todos de uma bactéria unicelular. E as pessoas brigam, elas jogam bomba umas nas outras, elas falam, essa é minha fronteira, você não pode entrar, você precisa de carimbo no seu passaporte. Eu vou começar a falar com o pessoal da Polícia Federal dos países, olha aqui, nós temos como, né, parente comum, uma bactéria no celular, tu é meu mano, pode me abrindo aí, vocês não acham, gente? Bom, a gente está fazendo um movimento de global citizenship, todo mundo já sabe aqui, né, cidadãos planetários, que a gente acha que assim nós somos e temos que seguir assim, né? Bom, acho que a gente mas vamos lá. Próxima... Tem mais uma coisinha importante, eu acho aqui só de natureza para a gente finalizar. Esses dias, um amigo nosso aqui, paulistano, mas que mora em Pirenópolis também, deu como dica para a gente dá de dica para quem está assistindo, para quem não viu ainda, é um documentário chamado One Strange Rock. Sensacional. Quem já viu, clica aí, eu vi, ou eu não vi. Esse documentário, como é que você achou ele? Ele não está no Netflix. Ele estava no Netflix, mas saiu. Agora a gente achou no Facebook da vida e foi indicado por um amigo nosso aqui, né, que a Lua estava falando. E foi incrível assistir esse documentário porque ele mostra, são astronautas que estão em órbita da Terra, acho que 9 astronautas, se não me engano. Que já estiveram, né? Que estiveram em órbita na Terra e eles vão observando o planeta e eles vão olhando para determinados fenômenos que acontecem. E eles vão explicando como a gente está inteiramente conectado e como o planeta se autorregula para resolver todas as intempéries aí que vão acontecendo. Como ele busca um equilíbrio e uma harmonia de uma forma, mas muito mais inteligente do que a gente acha.
Então, essa coisa da Terra ser um ser vivo não é uma analogia, não é uma brincadeira, não é uma figura de linguagem, é uma realidade que a Terra é um ser vivo, né? Acho que agora no momento de quarentena é uma super dica para assistir. Ele está dublado, o Will Smith é como se fosse um anfitrião, mas o mais interessante é ver o ponto de vista desses astronautas, assim, né? Dessa fotografia tirada pela Apollo 8, a noção que a gente tem da Terra. Agora eles têm a noção das coisas que acontecem, eles conseguem ver dentro da Terra. E a gente está, de fato, conectado. E mais uma coisa que eu acho muito importante constar, que até um tempo atrás, a física clássica, ela não mostrava essa conexão nem humana nossa, uns com os outros, e nem nossa com, né, os astros, o cosmos e tudo mais. Mas com o acréscimo da física quântica, que é bem mais recente, agora a gente já tem uma série de experimentos físicos, científicos, que demonstram, sim, que nós estamos conectados por essa rede invisível, né? Ela não é visível, mas ela é uma rede que conecta a todos nós. Então, é super importante todo mundo ir acompanhando os avanços da física quântica para a gente perceber que o que a gente faz, toda atitude humana impacta no outro, impacta na Terra, tudo está realmente conectado. Então, o vácuo não é mais vácuo, é um grande campo de energia. E se alguém gosta desse assunto, a gente ama o Nassim Haramein, que é um físico que está tentando fazer a teoria da unificação das duas físicas, da clássica com a quântica. Ele é um cara extraordinário, vale muito a pena seguir os princípios do Nassim Haramein. Vamos para a próxima, gente? Estamos falando, nós temos mais 15 minutos, tem uma mensagem interessante aqui da aromoterapia. O ser humano está desconectado e essa desconexão gera medo. Esse medo primordial que o coronavírus nos faz contatar. Sim, acho que é uma mensagem do planeta Terra. Estão chegando várias mensagens, vamos seguindo aí. Fiquem à vontade. Obrigado, gente, para quem está participando ativamente. Nossa, que delícia. Muito bem. Ó, a gente vai mostrar aqui mais uma imagem. E essa daqui, ó, é para trazer um tema que a gente também adora. Deixa eu ver se dá para ver. Tem a luzinha aqui, está refletindo, mas acho que dá para ver. Alguns vão reconhecer, né, essa imagem. Você sabe, Adri, onde é? Oi? Você sabe onde é essa imagem? Eu dei uma cambalhota em frente a esse monumento. Conta onde ele é, então, Stonehenge. Adriano. Que monumento é esse, dessa foto que puxa o assunto ancestralidade? Como? Que monumento é esse? Pode contar. Stonehenge. Stonehenge. É isso mesmo. A gente Eu dei uma cambalhota. A gente traz ele para inspirar a gente. A volta no próprio mundo é dar uma cambalhota, né? Então, quando eu chego em lugares assim que de algum modo mexe comigo, eu dou uma cambalhota. Olha que jeito mais maravilhoso de aproveitar um lugar. Eu não dei uma cambalhota lá, agora Mas ficou você deu uns devendo. pulinhos incríveis em vários lugares do mundo. Mas muito legal. Esse tema... Você quer falar uma coisa? Não, por que a gente trouxe ancestralidade junto com natureza, gente? Qual que é esse mistério, Dan? Eu posso falar? Posso Pode, contar? por favor. Tem que contar para vocês, porque a gente só tem aqui o acesso ao que vocês estão comentando, né? Mas a ancestralidade é um tema para a gente super relevante. E a ancestralidade é como se fosse essa linha que nos une lá daquela bactéria unicelular que a gente estava falando, até quem a gente está aqui, né? Quem a gente é hoje em dia. E existe quase que a gente tem que honrar, na verdade, todos que vieram antes de nós, porque foi um esforço gigantesco, né? Para que a gente se mantivesse vivo e prosperasse até como espécie. E o Homo sapiens se mantesse, né? Mas ancestralidade é algo super importante, porque a gente não pode saber para onde a gente está indo se a gente não sabe de onde a gente veio, né? A gente precisa entender isso. A ancestralidade, eu acho que é isso. E a gente está meio desconectado desse valor que é super importante, né? A gente sempre acha que o que passou é pior do que o que a gente tem hoje, que o homem avance, que a modernidade ou o coqueluche, mas não é bem assim. E se a gente pensar, vamos voltar para o assunto de natureza, a ancestralidade ela dá uma lição muito grande na gente. Olha, quase todos os povos relevantes que já passaram por essa terra tiveram uma profunda conexão com a natureza. Os que ainda estão, né? Os indígenas estão aí, né? E outros povos, mas aqui no nosso caso. Que bom. Então, se a gente pegar os egípcios, poxa vida, quantas lições os egípcios nos trouxeram da observação. Amon-Ra, o Amon-Ra, o Ra era o sol. Eles já tinham toda, né, essa noção de civilização solar, que honrava esse astro que nos dá luz todos os dias, né? E eu já quero fazer meu primeiro rito de gratidão a um ancestral que a gente tem aqui, que deve ser nosso irmão vindo da bactéria,
que é o Hermes Trismegistus, que ele viveu no Egito Antigo e que ele, lá para trás, como grande filósofo, ele era tão grande, né? O conhecimento dele era tão extraordinário que ele chamava Trismegistus porque é 3 vezes grande. Falando que não era possível alguém ter deixado o legado do tamanho que ele deixou em uma vida apenas. E ele deixou, a gente tem hoje um compilado muito bonito, né, de algumas leis que regem o cosmos e a nós humanos, deixada por Hermes Trismegisto, consolidadas num livro que se chama o Caibalion, que para mim foi um grande livro que eu li há alguns anos atrás e me fez muito sentido. E uma das leis, uma das máximas de Hermes Trismegisto, ele diz que tudo que está em cima é como o que está embaixo. Tudo que está fora é como o que está dentro. Macrocosmos e microcosmos se encontrando num beijo. Então, gente, o que está lá em cima também está aqui embaixo. Nós somos poeira das estrelas. Tudo está interconectado, o nosso universo interno e o externo, que a gente faz, o fora reage com a gente. Tudo que a gente pode ver no mundo muito maior, né, de astros maiores, a gente também pode ver. Eles são feitos dos mesmos metais do que nós somos feitos, da mesma composição Exatamente. Que a gente. E o cara, o Hermes Trismegisto não é muito datado, né? Mas de mais de 3.000 anos antes de Cristo já trazia essa lei. É uma lei cósmica, que se a gente perceber, a gente vai entender o quanto nós estamos conectados e devemos respeito ao macro e ao microcosmos. Então, o primeiro que eu gostaria de honrar. Mas tem outras culturas também extremamente associadas, né, Dan? A gente que passou pela Guatemala e México teve bastante contato com a cultura maia e eles também são super observadores da natureza, tanto que desenvolveram, né, os calendários mais precisos do planeta durante muito tempo. Eles foram fenomenais, né, nisso. A Lua já falou dos egípcios que tinham uma sabedoria da natureza absurda, né, e não é porque... Tem regiões hoje que a gente acha, né, que são desérticas no Egito, que não tem natureza, né? Muita gente não sabe, mas o tamanho das pirâmides do Egito não é relacionado à importância dos faraós, mas eles fizeram em proporção da massa de determinadas estrelas, né? Da constelação de Osíris, por exemplo, que são as pirâmides mais famosas do Egito, né? Então, o tamanho dela representa proporcionalmente exatamente a massa das estrelas daquela constelação. Então, assim, isso é um nível de conexão com natureza, numa época antiquíssima, que hoje a gente não tem essa leitura, essa conexão, essa sabedoria, sabe? Os maias eram muito lindos, porque os líderes maias sempre tinham, junto com o nome, algum elemento da natureza que rezasse sobre a personalidade. Então, ou eles chamavam X, vamos supor que fosse Fernando Chuva, Adriano Sol, Luar Estrela, Danilo Vento, Adriana Jaguar, o Jaguar, né? Então eles todos sempre honraram também muito essas tradições. Os aborígenes nem se fala. Toda a obra dos aborígenes, toda a vida, a visão de mundo deles é uma visão de mundo natural. Então a gente tem muitos. Eu queria também citar Tales de Mileto, que foi um dos grandes filósofos, que ele é pré-socrático, inclusive, que ele dizia uma coisa muito linda. Ele já falava que estávamos todos conectados. E ele teve uma visão, como se ele conseguisse provar que estamos, mas estamos através da água. Ele olhou para a água e ele entendeu que a água nos unia a todos. Olha que linda essa observação sobre a natureza. Então, acho que nesse momento a gente não vai conseguir falar sobre todos os assuntos. Eu sabia que ia ser vasta, né? Mas a gente tem ainda algumas coisas para citar. Eu acho que o coronavírus, né, a gente sente que ele está levando muitos dos nossos, vou chamar, ancestros, né, das pessoas mais velhas que já trouxeram, foram elos de conhecimento até a gente, né? Então, acho que eu queria muito aqui também fazer um momento de gratidão a todos que estão partindo, que fizeram a nossa história chegar até aqui. É um vírus que, de alguma maneira, um dia a gente vai entender esse aprendizado, mas porque ele está incidindo sobre as pessoas que já tiveram mais história. Então, eu gostaria de honrar a vida de todos, né? E a vida de todos também, os elos de conhecimento que a gente trouxe até hoje, desde Trismegisto, Tales de Mileto, o Tesla, o Nassim Haramein, que é atual, não importa quem, todos os nossos avós, ancestrais, bisavós. Acho muito importante a gente também olhar com ancestralidade o DNA de onde a gente vem. Uma vez eu tive interesse de conversar com os meus pais, sabendo dos meus avós, da minha família, para entender o que eles faziam, de onde eles vinham, quem eles eram, para eu entender a mim mesma.
Isso foi um exercício muito extraordinário, que eu acho que é uma dica para a quarentena. Então, acho que aqui fica também uma coisa assim, quem puder, nos próximos dias, olhar para a ancestralidade. Acho que a gente tem várias pessoas que nos inspiraram ao longo das nossas vidas. Seja um pintor, um filósofo, um avô, alguém que já partiu. E escolher 3 pessoas e fazer um gesto de gratidão. Seja meditando, seja acendendo uma velinha, seja rezando, escrevendo uma carta para essa pessoa, porque a gente consegue se situar melhor, a gente entende que a gente é só uma cadência, mais um elo de todo esse elo da vida, e a gente vai se sentindo conectado com todos esses que já passaram. A gente é só mais um, Para a gente poder fazer essa live aqui, imagina quantas pessoas não desenvolveram, quantas tecnologias ao longo do tempo que foram sendo aprimoradas, que um foi deixando de legado para o outro, né? E o outro foi aprimorando, modificando, e a gente chegar aqui, né? Então, e qual contribuição a gente vai deixar também, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem também perceber que tem problemas de travas energéticas que vêm da família, tem um processo de constelação familiar que é extraordinário. Eu já fiz e para mim foi muito bom para gerar uma cura familiar de coisas que vinham do passado, de meus antepassados, né? Eu tenho mais uma honra que eu gostaria de fazer antes que a live caia, que é do meu querido mestre Pitágoras. O Pitágoras, ele tinha uma escola que era a escola de Crotona. Muita gente vê o Pitágoras apenas como um matemático, mas ele era muito mais que isso. Ele, há 500 anos antes de Cristo, foi Pitágoras que trouxe para nós, para a humanidade, o termo cosmos, com K. Cosmos é uma palavra grega e foi o Pitágoras que trouxe para o mundo. Ele já tinha naquela época o conceito de universo, de um espaço mais expandido do que os limites da nossa Terra. Então, ele traz esse conceito de cosmos que nunca mais foi deixado de lado. Ele é o grande pai desse conceito. E, recentemente, um outro filósofo contemporâneo, que é o Ken Wilber, ele traz o conceito de cosmos de novo, mostrando que o cosmos não está só lá em cima. A gente tem uma vastidão de cosmos a ser investigado dentro. Isso vai fazer com que a gente tenha uma elevação de consciência. Mas a gente acha, eu e o Dan, pelas nossas pesquisas, que o Pitágoras estava careca de saber sobre também esse cosmos interno, que era tudo que a escola dele fazia, que era o aprimoramento do indivíduo e elevação do nível de consciência de todos os estudantes de Crotona, né? Eu acho que a gente também vai... Não sei se vai dar tempo de entrar no caos, mas perguntando a gente tem mais 3 minutos. Acho que a gente vai meio que encerrando, a gente deixa o caos para uma próxima. Mas perguntando então, vamos só chegaram mensagens. Por favor. A Cacá falando, manda um beijo para minha netinha através do vento. Ela falando que tem o hábito de mandar beijos para a netinha através do vento. Ela sente lá o vento lhe dando o meu beijo. A Cacá esteve com a gente aqui numa live, contou uma história tão interessante. Quando ela dava aula, os meninos, 5 anos de idade, eles enterraram em 2 garrafas de plástico, colocaram coisas de plástico dentro de uma garrafa e na outra folhas, gravetos, coisas da natureza, encheram d'água e colocaram na terra. Meses depois, os meninos tiraram as 2 garrafas e ficaram impressionados com o que viram. Onde tinha só coisas da natureza, a água estava limpinha e as coisas estavam na parte de baixo. Na outra não havia modificado nada, estava do mesmo jeito que eles deixaram dentro da terra. Pois é. Nando mandando aqui, ó, muito bom, estamos todos conectados, Divina aí, Ricardo, enfim, a gente está chegando já no final, primeiro, né, agradecer mais uma vez a presença de vocês, a gentileza, e já deixá-los à vontade para a gente se despedir do pessoal que está com a gente aí hoje e que vai continuar nos acompanhando na próxima segunda também. A gente agradece. Amanhã a live fica 24 horas disponível nos stories do Distraído. Por favor, compartilhem com aqueles que vocês quiserem. Pelo menos eu encerro fazendo uma última reflexão. Eu acho que eu sou você, cada um de vocês que está aí do outro lado. Vocês, cada um de vocês, fazem parte integrante de mim. Então, se eu sou vocês, e vocês são todos os outros, quais são as atitudes que a gente está tomando nas nossas vidas, né? O que essa quarentena está ensinando para a gente em relação à nossa atitude enquanto indivíduos conscientes dentro desse cosmos? Como é que a gente está tratando o nosso cosmos interno e externo? Que fique a lição para a gente se reconectar fora e dentro. Essa é a minha mensagem final e um agradecimento. Dan.
Quero agradecer a todo mundo que está participando aí com a gente. Obrigado pelas falas. A gente foi lendo aqui os comentários. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Somos natureza, não há separação. Que a gente consiga buscar essa integração de uma forma aí mais harmônica, mas que faça mais sentido, né? Que a gente sinta mais e às vezes pense menos sobre tudo isso, né? Que às vezes está mais fácil se a gente conseguir. Se a gente se una pelo amor, né? E vamos abrir os olhos aí, que a natureza tá dando vários ensinamentos para a gente o tempo inteiro. É só a gente parar e se deliciar um pouco com isso, que muita resposta vai chegar com toda certeza. Os assuntos que a gente pulou, a gente traz nas próximas lives. A gente volta todas as segundas-feiras para falar de motivação em tempos de quarentena. A gente não quis correr hoje. A gente considera a natureza talvez um dos pontos mais importantes de reflexão, talvez o mais, nesse momento que a gente está vivendo, né, Dri? Dri, quer encerrar, por favor? Obrigado pelo convite, Dri. Quer encerrar? Satisfação tê-los aqui. Eu ainda tenho, como não abriu a contagem, vai abrir daqui a pouquinho, de 30 segundos, então eu vou ler mais umas mensagens aqui. Ó. Abriu agora a contagem, então vamos lá. Beijos, queridos. Nazareno mandando beijo aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Júlio, um beijo para você, Nazareno. Divina, Melissa, foi muito bom, obrigada, beijos. Sueli, beijos, muito bom, gratidão. Aromoterapia. Betânia também mandando beijos. Emundinho, Isamara, Nando, filho da terra, gratidão, 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 gratidão e até a próxima. Gratidão e muito amor no coração.